Oi, gente, eu sou a Juliana Leão e esse é o segundo episódio do DesperteCast, o seu podcast sobre desenvolvimento e crescimento pessoal, onde a cada episódio eu trago histórias inspiradoras que vão te ajudar a despertar a sua melhor versão. Se você tem disposição para correr riscos e quer alcançar seus objetivos, seja muito bem-vindo. E no episódio de hoje eu tô assim com uma pessoa que eu admiro muito, que é um exemplo na medicina, não só para mim, mas para todos os médicos e estudantes de medicina. Todo mundo teve contato de uma forma indireta, talvez, mas teve contato com ele. Vou ler um pouquinho da biografia dele para vocês. Vamos lá. Ele é médico especializado em clínica médica e cardiologia, trabalhou como professor de semiologia médica e atuou no programa pós-graduação da UFG. Ele publicou 9 livros e centenas de artigos científicos na área da medicina e educação médica. Inclusive, os livros dele são de grande prestígio. A gente inclui semiologia médica, exame clínico, clínica médica na prática diária e muitos outros. Eu tô falando do Dr. Selmo Porto, ou melhor, o professor Selmo Porto, né? Muito obrigada pela sua presença. Você é realmente, assim, uma inspiração pra mim, é uma pessoa que eu admiro muito e é uma honra trazer você aqui no DesperteCast. Sabe que é um convidado muito prestigiado. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Juliana. Eu Então, fico muito feliz de conviver com você, seja na sala de aula, como foi durante muitos anos, tanto na graduação como na pós-graduação, convivendo com vocês pelos meus livros, e agora no mundo da internet, eu vi também participar com vocês. Muito obrigado por estar aqui. e eu vi recentemente o Dr. Selmo Porto bateu a meta de 20 mil participantes no Instagram dele. Ele mesmo falou, ele não tem seguidores, ele tem participantes. Então, se você ainda não segue, vai lá atrás do perfil dele, que é muito, muito bacana. E hoje eu queria conversar um pouquinho com o Dr. Selmo Porto sobre essa parte dele muito importante na medicina, que foi ele ter escrito livros que foi pra gente, assim, uma base durante o nosso processo de formação. Eu falei pra ele, eu uso os livros dele do primeiro período até hoje no oitavo. Sempre que a gente tem que confirmar alguma coisa, conferir ou até reaprender, a gente busca os livros dele. Queria saber como começou esse seu lado autor de livros, como foi o início do projeto. Me conta um pouquinho disso. Eu vou fazer um pequeno preâmbulo para dizer que eu, desde os 14, 15 anos, eu gostava de escrever. Participei de concursos literários quando era ainda jovem do ensino científico, que era como se chamava antigamente o ensino médio. Publiquei algumas poesias, mas aquilo foi arroubos juvenis. Na verdade, a minha carreira de escritor, ela começou já quando eu passei para a atividade de professor universitário. Ah, entendi. E aí, o primeiro livro, qual foi? O primeiro livro, ele foi uma apostila. Talvez vocês nem saibam, bom, hoje o que que é uma apostila. A apostila geralmente era um conjunto de textos feitos no mimeógrafo. Você sabe o que é mimeógrafo? Não. Mimeógrafo era uma traquitana de grande utilidade que nós escrevíamos. Tirava aquela fita da máquina de escrever e batia num stencil, que era uma espécie assim de folha especial que tinha uma gelatina que imprimia o que você queria. Então, você imprimia batendo direto nas teclas, sem fazer a parte de impressão propriamente dita. Depois a gente colocava aquilo num rolo com álcool e tinta, rodava e fazia uma apostila. Olha isso. Bom, quando eu comecei a minha carreira universitária, ela começou em 1966, quando eu fui contratado para vir para a Faculdade de Medicina de Goiânia, eh, chefiar a disciplina de semiologia médica e participar do curso de medicina como um todo, também na área de clínica médica. Eu tive a sorte de encontrar um grupo muito bom nessa faculdade de medicina. Eu gosto sempre de citar o exemplo do professor Francisco Ludovico, muito conhecido. Ele é o criador da Faculdade de Medicina de Goiânia. O professor Jofre Marcondes Rezende, que foi uma referência nacional na área de educação médica, de escritor. Ele tem um livro chamado Linguagem Médica, que é usado há muito tempo por todos os escritores médicos do Brasil. Então, eu vim em 66, tive um encontro com ótimos professores que fizeram parte do grupo que eu organizei para lecionar semiologia médica.
e começamos a procurar uns textos adequados. O livro mais usado naquela época era um de um brasileiro chamado Vieira Romero. Os velhos médicos que estão aqui nos ouvindo, talvez algum tenha estudado no Vieira Romero, porque ele saiu de circulação por aí, 68, 70. Então é possível que alguns colegas mais antigos eles tenham estudado no Vieira Romero. Então nós partimos do Vieira Romero, mas nós estudamos, analisamos também um livro muito usado, que era um argentino, que era o Costa e Padilha. Usávamos um espanhol, do Suroz, tinha um americano, que era do Richard. Então, nós pegamos aqueles livros todos e dissemos qual desses que merece ser indicado por nós. E o que nós chegamos à conclusão? Que nós poderíamos fazer alguma coisa diferente, porque o meu curso que eu estava propondo era diferente. Era diferente como? Em que Porque sentido? ele introduzia conceitos novos. Por exemplo, a parte de anamnese era considerada a metade do programa nosso. Se você pegasse o livro do Richard, do americano, a parte de anamnese quase não existia no livro. Então, eu sempre considerei a anamnese a parte fundamental da prática médica. Pensamos por aí. Aí o livro foi tomando corpo em quê? Em aulas que nós preparávamos. Distribuímos as tarefas. Eu escrevi um, o professor Joffre escreveu outro, o professor Anis Rassi outro, o professor Abdo Badin outro, um grupo de 6 professores que eram aqueles que participavam da semiologia médica. Preparávamos a aula, mimeografávamos a aula, distribuímos para os alunos antes de ministrar a aula, uma semana antes, e dizíamos para eles: leiam, analisem, critiquem, anotem, sugiram, porque isso aí é um texto básico. Sim. Isso aí é uma proposta que nós estamos trabalhando nela. Juliana, e a recepção foi ótima. Foi. Os estudantes começaram a participar de maneira muito intensa, fazendo críticas, às vezes, contundentes, porque eles liam também outros livros. Sim. Aqueles alunos, talvez como você, né, Juliana? Inquieta, querendo aprender mais. Aqueles alunos, eles davam sugestões muito interessantes. Aí eu recuperei todo aquele material. Discutíamos semanalmente, nosso grupo de professores de semiologia, aquele material. E aproveitávamos as sugestões e fazíamos de novo aquela aula, aquele texto. Fazíamos de novo e distribuía de novo, uma segunda versão. Na segunda versão, ele ficou relativamente bom. Por iniciativa de um dos professores, ele disse: vamos fazer uma apostila? O que era isso? Era juntar todas aquelas textos, Nossa. todas aquelas aulas, fazer um livro mimeografado, colocar capa, e ele tem até uma capa bonita, tem uma capa vermelha, escrito lá Exame Clínico, de 1975. Nossa. Tudo começou por aí. Tudo começou por aí. E aí a recepção lá dos alunos, então, foi muito boa. Foi excelente, porque nós estávamos fazendo propostas novas com apoio de ideias nossas que não eram nada de grande mudanças, mas eram atualizando conhecimentos para que formássemos médicos atualizados. Então, o primeiro foi o exame clínico. Foi aí que foi interessante. Sempre tem alguma coisa comercial no meio de tudo. Talvez até aqui, né, Juliana? É verdade. Então, tinha um livreiro na Faculdade de Medicina. Todas as escolas tinham uma livraria. Hoje não tem mais, porque a internet eliminou até com a Siciliane, né? Então, as livrarias médicas também desapareceram. Mas aqui, na Faculdade de Medicina, tinha um livreiro que era amigo do dono da editora Guanabara Cuga. Nossa. Porque ele era judeu, e o dono da Guanabara, o Pedro Lorch, filho do Cuga, que foi o que fundou a editora, ele ia ao Rio, ele chamava Manuel esse livreiro.
Ele ia ao Rio e comentava lá com o dono da editora sobre livros. E falou sobre essa apostila. Que tinha uma apostila feita pelo grupo de professores da Federal de Goiás a respeito de semiologia médica. O livro do Vieira Romero era da editora Guanabara. Mas o Pedro Lorch, ele falou, traga um exemplar para eu ver. Numa outra viagem, o Manuel levou uma apostila encadernada, bonitinha, entregou para o amigo dele, e o amigo dele solicitou ao professor Tarantino, um famoso professor do Rio de Janeiro, da Federal do Rio de Janeiro, autor de um livro muito usado no Brasil, que era Doenças dos Pulmões, muito amigo também desse editor, e ele falou para o professor Tarantino, dá uma olhada aí nessa apostila do médico lá de Goiás. Mas o livreiro de lá diz que os estudantes gostam. E o professor Tarantino fez um parecer muito elogioso, dizendo que era simples, objetivo, prático, moderno e que valia a pena investir naquele livro. Então, eu recebi o recado, né? Reuni com meus colegas professores, transmiti para eles, falei, eles estão achando bom a nossa apostila. Aí nós acrescentamos, fizemos novas aulas, fomos no arquivo do Hospital das Clínicas buscar material de ilustração de pacientes, de exames, e construímos um livro que foi a primeira edição do Exame Clínico. Entendi. Publicado em 1980. Quer dizer, entre 75 e 80 nós trabalhamos. Na verdade, nós trabalhamos 3 anos, porque eu entreguei os originais em 78. A editora fez o livro. Primeira edição do Exame Clínico. Uma capinha vermelha, até parecido com uma apostila. E foi um sucesso. Na mesma hora, os professores do Brasil inteiro começaram a entrar em contato comigo, comecei a ficar conhecido, comecei a ser convidado a fazer palestras em diferentes lugares do país, e o cartão de visita era o livro Exame Clínico. Sim. Que eu vi até uma edição aqui, a 7ª, né, Juliana? Isso, Que eu mas falei então para é ela, da tira antiga. daí porque já tem a 8ª. É verdade. Não, e eu falei pra ele, os livros do Dr. Simon Porto, eles são legado na minha família. A gente vai repassando, porque os livros são realmente muito, muito bons e são base. E aí, o exame clínico foi um Foi um sucesso. sucesso. E, curiosamente, Juliana, foi sucesso em outros cursos. Foi. Enfermagem, nutrição, psicologia, fisioterapia, porque nenhum desses cursos tinha um livro com a proposta que eu estava fazendo, que era um livro básico que é adequado para qualquer profissional de saúde, cada um com suas particularidades, mas a base é a mesma, que é a coleta de dados para você fazer o raciocínio diagnóstico, fazer uma hipótese diagnóstica, ou fazer um diagnóstico já na fase de exame clínico, ou pedir o exame correto e concluir aquela etapa que é o exame, o diagnóstico, para fazer uma prescrição correta. O Sim. livro, em 2 anos, ele esgotou a primeira edição, reimprimiu o livro, Que sucesso. e eu fiquei feliz. Com Claro, certeza. né? Tudo que a gente faz que tem bom resultado alegra o coração É verdade. e alimenta a mente. Com certeza. E assim, eu acho os livros do senhor, assim, o que eu mais acho de especial é que eles, além deles serem muito completos, eles são muito didáticos. Não é aquele livro que você tem dificuldade de entender. Eu acho que é muito facilitado, sabe, o conhecimento quando você vai pelos seus livros. E o senhor não parou no exame clínico, né? Não, não parei. Não se contentou. Pois é. Então, com o sucesso do exame clínico, a própria editora aí um dia me convidou. Já tinha a primeira edição, a segunda edição, a terceira edição. Quando foi na década de 80, no início, meados da década de 80, eu recebi um convite para ir à editora para conversar com o editor-chefe e o pessoal da editora, o conselho editorial, para fazer um livro diferente, já não mais só com o exame clínico, seria a semiologia médica, com o objetivo
audacioso de substituir o Vieira Romero, que o meu pai tinha estudado nele em 1930, o Vieira Romero. E em 1953, 54, eu estudei no Vieira Romero. Em 1966, 67, eu estava indicando o Vieira Romero. E a editora me fez uma proposta de fazer um novo livro com o título de Semiologia Médica, porque esse título já era da editora. Ela ia aposentar o livro do Vieira Romero e ia colocar um novo livro de Semiologia Médica. Mas fez condições, porque afinal eu era conhecido, mas você sabe que a hegemonia do Rio e São Paulo é indiscutível. Então tem que ter o apoio do Rio e São Paulo para tudo. Futebol, voleibol, livro, pesquisa, orçamento, tudo você sabe disso. Sim. É o eixo Rio e São Paulo. A editora está no Rio, mas a maior parte do livro era vendido em São Paulo. E daí ele irradiou. Ao chegar ao Rio, quando eu recebi esse convite, eu tinha publicado a apostila e o exame clínico, que já estava na 3ª edição. Eu encontro lá na editora o professor Tarantino, que eu não conhecia pessoalmente, o professor Jorge Rezende, famosíssimo na área de obstetrícia, o professor Michel Jean, de São Paulo, que era também muito famoso na área de hematologia, o professor Hélio Hungria, que era considerado a maior expressão da otorrinolaringologia no Brasil. Eles estavam lá me esperando. Por quê? Porque o editor, na época o Pedro Loche, ele convidou esses professores para participarem do livro, independente de eu convidar. E ele me disse com toda clareza: professor, eu convidei esses colegas do Rio e São Paulo, porque eles já são conhecidos no Brasil todo, e o senhor não é conhecido no Brasil todo. Mas eles gostaram do seu livro Exame Clínico, eles consideram que o senhor pode fazer uma semiologia médica. Você imaginou a responsabilidade? Grande. Eu era um jovem professor de... Quantos anos? Isso foi no começo do 80. Eu tinha 40 anos. Era um jovem professor e aqueles que estavam lá eram todos catedráticos das USP, Federal do Rio, Praia Vermelha, né? Então, Sim. eu tinha que me situar corretamente, mas demonstrar que eu era capaz de fazer alguma coisa que seria de boa qualidade. Sim. O que eu fiz? Eu disse, agradeci a participação deles, que eles seriam participantes do livro, mas eu iria fazer um projeto básico do livro. Eu ia fazer 1 ou 2 capítulos ou partes do livro, ia apresentar para eles verem qual era a estrutura que eu estava propondo, qual era o espírito do livro. Porque se um livro não tiver espírito, não adianta ele ter palavras. Ele tem que ter uma mensagem que está ali naquelas palavras, mas ela é abstrata, aquela mensagem. Mas ela fica concreta quando você gosta do livro, quando você interessa por ele, quando você começa a usar o livro como um companheiro de trabalho. Pois bem, Julinho, vim reunir os professores de Goiânia, os mesmos de sempre, Jofre, Elis Rassi, que trabalhavam comigo, acrescentei mais alguns, e fizemos um projeto de um livro, como se faz um projeto de uma casa, como se faz um projeto de um aparelho. Fizemos um projeto. Não ia nascer de maneira espontânea. Ele ia nascer com um projeto, com objetivos claros, com uma estrutura bem definida. E esse projeto eu encaminhava para esses colegas do Rio e São Paulo, dizendo: a proposta é essa. E a sua parte é essa aqui. Por exemplo, o Hélio Hungria. A sua parte é... Hoje a gente fala orelha, nariz e garganta, né? Nós falamos ouvido, nariz e garganta. Mas a anatomia diz que é orelha, então vamos chamar de orelha. Eu até brinco muito com a professora Melissa, uma magnífica professora que nós temos aqui na faculdade. Eu falo, você não é especialista em ouvido, nariz e garganta, não. Você é especialista em orelha, nariz e garganta.
Não adianta falar que é orelha. Você já falou que especialista de orelha? Nunca. Não é É verdade. verdade. Mas é questão de nomenclatura, né? Sim, é. A linguagem tem disso. E quanto tempo levou esse Eu projeto trabalhei, inteiro? eu trabalhei 2 anos, foi de 77 até 79. Não, de 87 até 89, porque aquilo foi em vários anos seguidos. Eu fiz aqueles capítulos básicos, os professores receberam, me mandavam, eu revia, mexia, corrigia, fazia com caneta vermelha e ela ficou famosa. É, por quê? Porque os professores falavam caneta vermelha. O professor Porto lá de Goiânia não tem dó. É, Eu corto, eu risco, eu critico, porque eu tinha um projeto. e tinha que ser com excelência, Eu né? tinha que ter coerência. Isso. E todos foram muito, vamos dizer assim, cooperativos. Menos o professor Michel Janra, que ficou mais meu amigo. Oi. Foi, porque o Michel Janra, depois que ele me mandou 2 ou 3 versões sobre o capítulo dele, que era Sistema Hematopoético, ele era hematologista, eu devolvia para ele e dizia que não era aquilo. Mas por quê? Porque não estava tendo a mesma estrutura, o mesmo espírito. Ele estava colocando ali um resumo dos seus conhecimentos especializados em hematologia. E o livro não é um resumo de especialidades. É, Ele tem personalidade própria. sim, Não é isso que você diz que o livro é? com Didático. certeza. Um seu Didático. colega lá de Santa Maria me mandou uma vez um e-mail. Eu ainda recebo e-mail, não é só Ó, isso. E ele disse assim: a semiologia médica foi meu companheiro durante todo o curso de medicina. Até hoje eu fico emocionado quando eu digo isso. É. Um livro que seja companheiro seu durante todo o curso de medicina. Eu tive companheiro durante o curso de medicina de livros. E eu fiquei com uma responsabilidade muito grande. Eu Sim. recebi essa carta, eu acho que já estava na 6ª edição. Quando eu comecei a fazer a 7ª, a 8ª, E não parou, né? Mas e o senhor, como o senhor via? O senhor achava que teria toda essa proporção, todo esse resultado, que o seu livro seria realmente a base, assim, durante a formação em medicina? Ou o senhor não o acreditava? escritor nunca sabe, Juliana. O meu editor, lá do Rio de Janeiro, da editora Guanabaracuba, um dia ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: professor, um livro é como qualquer produto. Ele tem que ter personalidade, ele tem que agradar quem vai usar aquele produto. Segundo, na área de literatura médica, eu tenho experiência, era a principal editora na época, de que eu recebo 3 livros. Um vai ser um fracasso, por melhor que ele seja. E ninguém explica isso muito bem, não. O outro vai ser razoável, vai dar para pagar os custos dele. Um deles vai ter sucesso. E ninguém sabe qual vai ser o fracassado, qual vai ser o sobrevivente, qual vai ser o sucesso. Então eu não previa nada, mas eu fiz querendo ser um sucesso. Sim, com certeza. Eu fiz querendo que o livro tivesse o máximo de aceitação entre professores e estudantes, e teve. Você sabe que está na 8ª edição, né? Já são milhares de estudantes. Certo dia, um colega do Rio me falou assim: ô Selmo, será que tem algum médico do Brasil atualmente em exercício da profissão que não estudou em um dos seus livros? Eu falei: que pergunta difícil, né? Ele falou: não, porque em todo lugar que eu vou, eu vejo os seus livros. É, Eu isso é vejo os seus verdade. livros. Aí nasceu a semiologia médica. Então foi o segundo livro. Foi o segundo. É o segundo livro que eu fiz. O melhor livro que eu fiz chamou Interação Medicamentosa. É. Mas por que você Você sabe por que considera? que era o melhor? Há 20 anos atrás, eu previ que o livro tinha que ser digital. E o que que eu fiz? Eu convidei 2 farmacologistas para trabalhar comigo. Eu como o editor e o clínico que faz tratamento de doente, e os farmacologistas que conhecem
os medicamentos de uma maneira mais profunda. Convidei alguns colegas para trabalhar comigo e eu fiz um livro que era da seguinte maneira. O que acontece quando você usa dois medicamentos? Vamos dar um exemplo comum. Como você usa a amoxicilina, todo mundo receita a amoxicilina, na verdade, e dipirona. Então ali você tem dois medicamentos em um. São duas substâncias químicas que você vai introduzir no seu organismo. Uhum. Como é que você sabe se tem interação entre as duas? São duas substâncias químicas. Sim. O nosso organismo não conhece aquela substância. Ele vai decidir se aquela associação é boa, se é neutra, se é ruim. Isso chama interação medicamentosa. Mas eu não queria escrever sobre isso. Eu queria ajudar o médico a resolver isso no celular. Mas naquela época que eu planejei o livro, o celular era ainda aquele tijolão, não ia ser muito bom, né? Mas já tinha o computador. Já tinha o computador, os PC já estavam sendo usados. Como que era esse livro? Esse livro era assim, peguei todos os medicamentos da lista de medicamentos essenciais, não todos os medicamentos existentes, mas da lista da relação que existe sempre em todos os países de medicamentos essenciais. E nós fazíamos a combinação, reviramos a literatura de interação medicamentosa, livros, artigos, pesquisas, bulas. Gastamos 2 anos trabalhando. E sabe como que resultava? 2 medicamentos, esses que eu dei o exemplo. Amoxicilina. Eu ia lá, no livro eletrônico, ele estava hospedado lá na App Store. Você clicava lá, amoxicilina mais dipirona. Se acendesse uma luz vermelha, você não precisava nem ler, nem saber nada, não pode usar. Uhum. Se acendesse uma luz amarela, você teria a seguinte mensagem: pode usar, mas é preciso ter cuidado, porque tem algum problema em idosos, pode ser que haja interação com efeito secundário. Se aparecesse uma luz verde, você não precisava estudar, pode receitar que vai dar certo. E se aparecesse uma figura diferente com uma interrogação, era uma bolinha com interrogação, quarto sinal, estava dizendo assim: nós não sabemos exatamente, não há estudos suficientes para dizer se há interação medicamentosa, se não há, etc. Você imaginou que livro sensacional que era esse? Nossa, incrível. E foi um fracasso total, Julia. Sério? Mas por que será? Porque eu acho que ele estava precoce. Ah, entendi. O senhor foi visionário, né? Pensou em uma coisa. Mas a editora não é boba, né? O que ela fez? Ela pegou esse material, fez um livro físico comum, me submeteu à proposta, eu aceitei. E uma empresa do Rio de Janeiro, dessas que vende porta a porta, tipo Avon, mas vende livros, vai nas escolas, vai nos hospitais, vai nos consultórios. Você já foi visitado lá na sua faculdade por um desses vendedores? Aham. Né? Ele é um porta a porta. Sim. É um porta a porta, é um jeito de vender. Uma empresa viu o fracasso do livro na área digital, mas o dono era um médico. E ele olhou aqui e falou: isso aqui, sabe quem vai comprar esse livro? Farmacêutico. A editora fez um contrato com minha aprovação de um livro mais barato, com direitos autorais menores, mas com 10 mil exemplares, o que era um absurdo. Até hoje ainda é. Livro médico nenhum começa com 10 mil exemplares. E essa empresa vendeu para o Brasil todo por farmacêutico. E alguns médicos compraram. Então, a clientela secundária era aquela que eu queria que fosse a principal, mas não foi. E aí comprovava aquela ideia do meu editor. Ele é muito interessante. Todo mundo dizia: mas isso é uma boa ideia, você acabou de falar. Mas nem toda boa ideia se transforma em algo concreto. É. Aliás, não diz que o inferno está cheio de boas ideias? É verdade. Então,
Isso tudo faz parte do mundo dos escritores. Eu nunca sei. Eu sempre desejo que o livro seja o que você disse. Seja didático, seja um companheiro, ele seja útil. Então, depois que você disse que já tem 9 livros escritos, né? O exame clínico, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, gostam do livro. Sim. E alguns desses cursos também gostam da semiologia médica, mas são os estudantes de medicina, na verdade. Sim. Que são aqueles para os quais o livro foi escrito. Sim. Para tornar-se um companheiro. Com certeza. Durante o curso. E uma curiosidade, da onde veio essa veia do senhor, assim, essa vontade de querer atuar na educação médica? No curso de medicina. Foi. Eu fui monitor no segundo ano. O primeiro ano, naquela época, o ensino era completamente diferente, era cátedras. Os catedráticos, eles eram feudos. A cátedra, depois que um catedrático era aprovado num concurso público, era vitalício, ninguém tirava ele escolhia os assistentes que ele queria. Então era um feudo, pode bem. Eu estudei na época das cátedras. E cada catedrático organizava a cátedra dele como se fosse uma mini escola. Arranjava até verbas próprias para pagar, por exemplo, gratificar os monitores. Eles arranjavam um patrocínio aí qualquer e aquilo não entrava no orçamento da faculdade. E eu fui monitor de anatomia no segundo ano. Junto, sabe com quem? Com quem? Você estudou num livro chamado Neuroanatomia Funcional? Com certeza. Meu colega de turma, Ângelo Machado. Meu Deus, olha isso. Trabalhamos junto, jovens médicos, segundanistas, semiologia. Que bacana, não sabia. Pois o Ângelo Machado. E eu ajudei o Ângelo a fazer corte de cérebros. Olha. Porque eu era monitor, ele também era monitor. Ele é meu colega de turma. E o livro do Ângelo foi um tremendo sucesso também, porque até o aparecimento do livro do Ângelo, a neuroanatomia era só a neuroanatomia descritiva. Ele pôs funcional. Sabe qual foi a tese do Ângelo Machado? Qual? Foi, por que o bicho do preguiça dorme tanto? Ele era um zoologista. Ele, com 15 anos, já era famoso no mundo inteiro, publicando naquele journal chamado Zoology, sobre libélulas. Olha isso. Aquilo era genial. Não sabia também. Foi o único gênio que eu conheci. Né? Não sabia disso. E durante essa sua fase, assim, da vida que você teve que escrever os livros e todo esse processo que foi demorado, que o senhor se empenhou bastante, o que você acha que foi, assim, o seu desafio principal? Deixa eu tomar uma aguinha. Com certeza. Quando eu falo, eu sempre falo com emoção. Então a boca seca. É verdade. A sua não seca, não? Seca e eu também tomando de vez em quando. Mas então, retomando o fio da meada, né? Eu comecei no segundo ano. No terceiro ano, continuei monitor de anatomia. Mas aí no terceiro ano, eu passei pela cátedra de semiologia. Só que naquela época tinha outro nome. Chamava Clínica Propedêutica Médica. Uhum. É um nome que traduz a mesma coisa, só que tem que... Alguns colegas disseram que no Brasil passou a chamar semiologia médica por causa do meu livro. Que ele começou a ser usado, ele influenciou a nomenclatura do nome das disciplinas. Aí eu passei pela semiologia, pela Clínica Propedêutica Médica, encontrei professores de alto padrão. O catedrático, o professor João Galizzi, era uma figura fantástica. O professor Arnaldo Elian, que era assistente do professor Galizzi, estava recém-chegado dos Estados Unidos, onde ele tinha ficado 5 anos, fazendo cardiologia avançada. Fiquei muito amigo do professor Arnaldo Elian. Eu até tenho um filho, que é o doutor Arnaldo Porto, que chama Arnaldo por causa desse meu amigo. Ai, que legal. E o Arnaldo foi meu padrinho de casamento, o professor Arnaldo Elian. Olha. Mas nós ficamos amigos, e claro que isso me influenciou a estudar cardiologia. Sim.
Quando eu passei para o quarto ano, o professor João Galindo me convidou para ser monitor de clínica propedêutica médica. Aí eu já era um professor, né? Ou meia confecção de professor. Já monitor, 2 anos de anatomia, passei para monitor de clínica propedêutica médica. Esse trabalho, essas atividades docentes como estudante, são a raiz, Sim. não é o meu interesse pela educação médica, pela didática. Aí eu comecei a estudar um pouco mais de teorias da educação, comunicação, didática, porque os professores de medicina, infelizmente, são leigos. Eles não sabem nada de educação. Sim. Eles têm rudimentos de técnicas didáticas. Mas eu fui estudar, porque eu não gosto de fazer nada na base da ignorância. Eu gosto de estudar o máximo que eu posso, como agora eu estou fazendo, eu estou estudando a internet, estou estudando inteligência artificial, Sim. porque vai mudar tudo com ela. Com certeza. Então, quando eu formei, no 6º ano, eu tinha sido, nos 2 últimos anos, que não tinha internato naquela época. Ah, não? Não. Era diferente. E nós éramos piores médicos. Não. Quer dizer, eu não acredito muito em currículo, mas 2 coisas eu acho que foram boas. A ida precoce de vocês para o sistema de saúde, eu aprovo inteiramente, desde que vocês sejam preparados para isso. Aonde? No laboratório de habilidades clínicas e de simulação. Para ir lá sabendo fundamentos de anamnese, de examinar um paciente. E junto com essa a segunda grande mudança foi o internato. Ele era de 1 ano, depois passou para 2 anos. Eu tomava, tá? Tá bom. Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira fantástica, cronista, um dia perguntaram qual é o segredo de escrever para ela. Ela falou, cortar. Escreve, corta, escreve, corta, escreve, corta, reescreve. As minhas filhas estão escutando isso com certeza e elas sabem. O mesmo material, às vezes, um recado que eu vou mandar para você, eu faço ele 3 vezes. O senhor é perfeccionista. Não sou perfeccionista de jeito nenhum. Eu procuro fazer o melhor que eu posso, mas eu sei que nunca vou chegar à perfeição. Com Então eu não sou certeza. perfeccionista. Verdade. Eu sou exigente comigo. Isso eu sou. Então, depois desses 6 anos, fazendo os cursos de medicina, fazendo escolhas já precoces, como todo estudante faz. O internato, até certo ponto, corrige essas escolhas precoces. Se eu perguntar, Juliana, o que você quer fazer depois de formado? Eu vou te entrevistar agora. Eu ainda não sei. Ah, ótimo. É melhor não saber. E se você souber, você não vai fazer nada do que você quer fazer agora, durante o curso. Você faz o que você não vai fazer, para você ter uma base ampla, para você poder fazer a sua especialidade. Se você for fazer especialidade, não são todos os médicos que fazem especialidades. Entre parênteses, nós somos 550 mil médicos. Sabe quantos não têm título especialista, Juliana? Não. 200 mil. Bastante coisa. E estão trabalhando? Sim. Com os conhecimentos que eles adquiriram no curso de medicina. Que eu acho que deve ter finalização. O médico não deve ser de meia confecção. Ele deve sair com capacidade de atendimento na medicina básica. Então, essas 2 coisas eu acredito que foram grandes renovações. A entrada precoce do sistema de saúde e o internato de 2 anos. Mas ele tem que ser feito com esse espírito. De fazer um ensaio geral para todas as áreas. Atender crianças, atender adultos, atender mulheres, atender idosos, não é? Porque é um ensaio geral. Quando você recebe o diploma, aquela festa linda, né, Juliana? Você já está esperando. Ai, tô. Com os pais, todos muito alegres. Aí no dia seguinte você já começa a pensar, e agora? O que eu faço? Um dia, lá no Rio, na Praia Vermelha, me convidaram para fazer uma palestra com esse título. Formei em medicina, e agora?
Todos fazem essa pergunta. Uns conseguem fazer especialização, porque não há número de vagas suficiente nas residências. São 30 mil formandos todo ano. Você é uma em 30 mil. Sim. Quantas vagas de residência você acha que vai ter? 15 mil. Você vai ter que estudar até para ser um especialista. Sim. Mas eu não acho que você precisa necessariamente ser especialista. Não. Eu acho que você pode ser uma ótima médica, como médica geral, trabalhando no nível de atenção primária, de cuidados básicos, e ser muito competente, fazer um grande trabalho médico e ser feliz. Porque quem trabalha contrariado dá burnout, É, verdade. não é verdade? Isso. O senhor trabalhou muito como professor, né, na UFG. Trabalhei 30 anos na graduação. Olha, muita coisa. E assim, E depois 15 anos na pós-graduação. Nossa, É. que histórico. Então o senhor tem muito contato, né, com o aluno. O que o senhor acha, assim, como tá hoje a formação médica atualmente em pontos negativos e É positivos? muito difícil de responder essa pergunta, porque você generalizou demais. É, assim, Ponto negativo é que muitos cursos de medicina não têm objetivos claros. Ou o objetivo não é viável. Por exemplo, tem escola que acha que todos vocês vão ser especialistas. Esse é um objetivo real? não. Então ele está errado. Então, um dos problemas principais é a falta de um objetivo claro. A meu ver, qual é o objetivo claro? É saber examinar bem um doente, fazer hipóteses diagnósticas corretas, saber usar exames complementares fundamentais e poder exercer a profissão médica. Se ela vai ser nesse âmbito de medicina geral, ou vai ser especializada, ou super especializada. Vamos supor que você queira ser neurocirurgião. Não é fácil chegar lá. Você vai formar, você vai fazer cirurgia geral, você vai fazer neurocirurgia, e depois, quando você chegar em neurocirurgia, você acha que vai fazer só cirurgia estereotáxica. Anos e anos para ser super especialista. Precisam deles? Claro que precisam. Às vezes os meus colegas falam, mas você é contra os especialistas? Eu falo, não, de jeito nenhum. Eu fui beneficiado demais na minha vida pelos especialistas, como paciente. Mas eu sei que o mundo real, ele não é constituído de especialistas em nenhum país do mundo. Sim, Ah, mas nos Estados Unidos todo mundo é especialista. Quem fala isso nunca estudou a educação e o sistema de saúde no Ocidente. Eu vivo estudando. Canadá, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Brasil. Só não achei matéria para estudar na China, na Índia, na Ásia. Eu não consegui, mas eu queria estudar. Ué, eles têm cursos de medicina? Eles têm bons médicos? Tem, claro. Então, eles têm alguma coisa que pode ser diferente da nossa. sim. Eu não tenho preconceito contra nenhuma ideia. Nenhuma ideia. Eu só tenho preconceito contra mentira, enganação, falsidade. Quer dizer, em termos modernos, fake news. Sim, Isso eu tenho preconceito. Palavrão. Isso eu tenho preconceito. Mas eu acho que o principal problema é falta de objetivo claro e falta de objetivo realista. Que é isso que eu estou te falando. Para as escolas do interior, aquele papo de médico do interior. Não, é para a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás, para a Univangélica, para a Faculdade de Medicina da USP, para a Praia Vermelha, para todas. Não tem diferença uma da outra. Todas elas têm que ter o mesmo objetivo. Quem estabelece assim, o objetivo dessa escola é fazer médico só lá para o interior, para trabalhar numa cidadezinha pequena. Isso é uma mentira. O médico trabalha onde ele quiser. Ele tem liberdade de fazer isso. E para fazer, ele vai ter que escolher aonde que ele encaixa no mercado de trabalho. sim. Eu queria perguntar para o senhor também, em relação à atualidade, assim, o que o senhor acha que acontece nessa transformação que a gente tem vivendo no sentido de telemedicina? A gente sabe que a tecnologia ela tem entrado no ramo da medicina com bastante força, né? E eu sei que o senhor preza muito por uma boa relação médico-paciente, por uma boa consulta médica.
Queria saber a opinião do senhor em relação a isso. Eu sou totalmente favorável a todos os avanços tecnológicos. Todos os avanços tecnológicos. Eu acho que eles são necessários. Não há conflito nenhum entre o exame clínico e o exame complementar. Pelo contrário, para se fazer bem uma escolha de um exame complementar, é preciso que colete dados bem aonde? No exame clínico. Vou gastar um minutinho aqui para te dizer uma coisa. Você sabe qual é o ato médico básico? É o exame clínico. E por que ele é básico? Porque tudo que você for fazer depois dele, depende dele. Depende. Outro dia, num podcast do Dr. João, eu falei que um exame clínico, uma anamnese de 3 minutos, não é científica, né? Não é útil, é uma tapeação, é um péssimo trabalho. E eu acho que ele, inclusive, é uma covardia contra o médico, contra o paciente, principalmente. E ele faz mal para o médico também. Porque lá no nosso cérebro, nós temos aquelas áreas pré-frontais que fazem as decisões, né? Onde que tem a maior parte das nossas racionalidade. Mas lá na base do cérebro, o que nós temos? Local das emoções. Hipotálamo, cíngulo, ínsula, são aqueles locais onde nossas emoções são elaboradas, interpretadas, e elas estão extremamente interligadas com a área cognitiva. Quando um médico faz um exame mal feito, ele pode até racionalizar, mas lá no seu cérebro, isso vai ser um conflito. E é uma das causas de burnout, a meu ver. O médico que examina mal, ele às vezes acha que está cumprindo aquilo para se livrar do paciente ou para ganhar um dinheirinho, mas ele está causando um tremendo mal para ele. E isso tem muita gente falando, mas o senhor tem razão. Eu falei, mas eu falei uma coisa tão óbvia. Eu achei que ele estava falando uma coisa que todo mundo já entendia, que o exame clínico é o ato médico básico, ele é uma estrutura complexa, ele tem uma parte que é a anamnese, tem outra parte que é o exame físico, ele tem embutido nele qualidades humanas, aspectos éticos, aspectos legais e a relação médico-paciente. Qual é o exame complementar mais complexo que o exame clínico? Nenhum. Você pega a ressonância magnética funcional. É um simples aparelho que você tem lá uns circuitos que pega a atividade cerebral e calcula que lugar que tem mais circulação, que não tem, que imagem é mais escura. Isso é uma coisa banal. Isso daqui a uns dias vai ser ainda mais fácil de fazer. A técnica, ela não tem limite. E por isso eu não vejo nenhum conflito. O bom médico, ele pode ser um médico geral, pode ser um especialista, mas todos eles têm que saber que o ato médico básico é o exame clínico e tem que fazer ele bem feito. Sim, com certeza. E eu acho também que ele devia ser o mais bem pago. É verdade. Porque ele é o mais difícil e é a base de tudo. É verdade, concordo, é o mais difícil e é a base de tudo. Não fecha diagnóstico sem... Não é fechar o diagnóstico. Você não faz hipótese diagnóstica. Sim. Do contrário, é adivinhação, Juliana. É. Se chega um paciente na sua frente e fala que está com febre, você dá um antibiótico para ele, você fez algum diagnóstico? Não. Você tentou adivinhar que ele tem uma infecção que vai ser combatida por aquele remédio. Isso é adivinhação. Sim. Isso é simulação. Isso não é científico. Com certeza. E agora, caminhando mais para o final, eu queria muito que o senhor desse um conselho para os acadêmicos de medicina que o senhor gostaria que tivessem te dado na época que o senhor estudava, algo que você acha que é essencial, assim. Você sabe onde você está? E todos os seus colegas do Brasil? Você está no olho do furacão. Que é isso? Nós estamos passando por uma disrupção. Nós não estamos mudando paradigma. Se você não estudar inteligência artificial, daqui 3 anos, quando você formar, você vai ser médica do século passado. Com certeza. Você quer um exemplo? Você sabe que todo médico não gosta de fazer prontuário, né? Teve uma época que era moda gravar. Eu mesmo tive um gravador uma vez, mas era muito chato depois você ouvir aquela gravação. Depois que apareceu o computador,
os médicos, agora vai ser legal, porque tem até um corretor de texto e começaram a relacionar mais com o computador que com o paciente. E os pacientes odiaram isso, e isso também não deu certo. Sabe o que vai acontecer com a inteligência artificial? Já está em estudo, já tem alguns trabalhos publicados. Ah, Vamos simular. Eu sou o paciente, você é a médica. Eu sou o paciente, digo, doutora Juliana, eu estou com uma dor de cabeça tremenda. quando começou essa dor do senhor? Tem já um mês. E essa dor do senhor, ela anda pra algum lugar? Onde ela é? Não, nunca vi falar que dor de cabeça anda, doutor. Onde você sente Ela é exatamente? mais de um lado. Ah, onde você consegue apontar pra mim? É só de um lado. Mas Só de um. ela pega toda Aí a ela lateral? pega aqui e vai até na nuca. É, e essa dor, ela é como? Ela é em aperto? Ou você sente Ela é pontada? terrível, ela é terrível. Quando Senhor, ela vem, eu quero só ficar quieto, deitado no escuro. o senhor consegue descrever se ela é em pontada ou em aperto? Como o senhor Não, sente? não é, até umas pontadas parece que ela dá, mas tem aperto, não, é dor, é dor. É dor? É uma E dor assim, mesmo. o senhor considera ela de 0 a 10? Se não for 10, é perto de 10. É perto de 10? Tem alguma coisa que melhora essa dor do senhor? Ficar deitado no quarto escuro, tomar assim, uma dose grande de pirona. E o que piora? Piora? Não, às vezes conversar, muita claridade, piora. Então, às vezes eu até de vez em quando vomito depois que tem dor. O senhor, antes de ter a dor, tem alguma pontinho branco ou preto Doutora, como é que a senhora nas sabe disso? visões? Dá umas coisas assim na minha vista, parecendo que é umas luzes passando, depois vem a dor de cabeça. E tem algum alimento que o senhor come que piora essa Eu dor? acho que feijão, mas não tenho muita certeza não. Eu já experimentei, tiraram, não deu certo não. Eu acho que não é alimento não. E não vem falar pra mim que é porque eu tomo cervejinha não. Entendi. Eu faria isso, perguntaria mais sobre a dor. Entende? O que nós fizemos aqui agora? Foi uma simulação da análise de um sintoma. Quantos minutos nós gastamos por mais rápido que tenhamos sido? Uns 2 ou 3 minutos. Sim. Mas isso é só o começo. Começo. Eu tenho que saber se na família tem. Qual é a hipótese diagnóstica que você já estava fazendo? Enxaqueca. É lógico, não é? Migrânia. E para você ter certeza, você teria que ter um bom conhecimento sobre enxaqueca, você teria que completar a anamnese, porque não tem nenhum exame complementar que vai dizer para você, é enxaqueca mesmo. Você vai ter que ter confiança na sua coleta de dados. Mas não era isso que eu estou falando. Ainda que eu queria falar. Sabe o que é? Aquele aparelhinho, esse que você está aqui, não é ele? Ele tem a inteligência artificial. O chat GPT está aqui. É Você já verdade. pôs? Já. Então, o chat GPT tem um aplicativo dentro dele que está sendo estudado, que grava essa nossa anamnese. Essa simulação de anamnese. Mas reconhece as vozes. Isso é óbvio, é fácil, não é? Reconhece a face. Não reconhece? Reconhece, O pra seu aqui não destravar. é. Você olha e ele abre. É. Pode reconhecer a sua voz também, não pode? Olha lá, abre aí. Não tem muito equipamento que você dá ordem para ele e ele te obedece. Ele faz. Essa inteligência Alexa. artificial, a Alexa, a Bia, essa turma toda, né? Pois bem, esse aplicativo reconhece a sua voz, reconhece a minha voz. Aí separa a sua voz da minha e faz um prontuário dizendo paciente de 70 anos de idade, relatando dor de cabeça unilateral, precedida de... Ele interpreta. Eu não usei a palavra precedida, mas ele tem a linguagem natural e ele é capaz de refazer, juntar todos aqueles dados que foram colocados para ele, para o computador, para os algoritmos que lá estão, e ele te dá um prontuário. Você já imaginou que sensacional? Muito. E mais sensacional ainda, isso não estou fazendo futurologia não, doutora Juliana. Você trata de estudar isso, porque você vai Pode deixar. Você vai ter que fazer, vai ter que ser uma médica moderna. Sim, com certeza. Não é? É. Ele vai ficar e fazer um resumo, um abstract. Depois vai ter em português fazer um resumo, que vai para onde?
para o cartão de saúde. Nossa. Você não tem um cartão de saúde do banco? Uhum. Você vai ter um cartão de saúde, onde tem os seus dados, seus diagnósticos, seus exames, os remédios que você tomou. E quando eu recebi, né, o cartão, você me entregou o meu cartão, alimentado por o diagnóstico que você fez, o remédio que receitou, o exame que você pediu ou não pediu, e eu for num outro médico, como é que chama seu namorado? Bruno. É estudante de medicina? Não. Ô, Bruno, eu ia consultar com você. Eu vou a outro médico, eu chego lá, entrego o cartão para ele, ele coloca. Ou passa assim em cima, né? Nem coloca, mas eu sou tão antigo que ainda. Agora é só aproximação. E ele dá o prontuário clínico ali. Sensacional, não é? Sensacional. É por isso que eu digo que você está no olho do furacão. Isso é disrupção. Isso está acontecendo em todas as áreas. E a medicina. Quando você fala em telemedicina, eu falo, isso é coisa que é pequenininho diante das grandes mudanças que nós vamos ter. Mas eu não vou deixar de falar aqui uma coisa que eu sempre tive. Consulta pela telemedicina, para mim, é meia consulta. Você faz exame físico Não, virtual? com certeza. O exame físico não tem duas partes? Anamnese e exame físico? Tem. Se eu não posso fazer o exame físico, a consulta na telemedicina é meia Fica consulta. pela metade, é verdade. Então ela tem uma qualidade bem baixa. Sim, com certeza. E você sabe por que tem a qualidade cada vez mais baixa? Porque o exame físico, ele vai receber inclusão. Presta atenção, hein? O meu neto já está assim, doutor Frederico. Você vai ter na sua maleta ultrassom portátil, eletrocardiograma portátil. Sim. E eu nem duvido que vai ter eletroencefalo portátil. É verdade. A tecnologia, né? Ela é baseada em nanotecnologia. Ela miniaturiza aqueles aparelhão. Quando o primeiro eletrocardiógrafo que eu tive era quase tamanho dessa mesa aqui. E era de impressão em papel fotográfico. Eu tinha que revelar o filho. Hoje, não tem aquele relógio que faz eletro? É verdade. Então, o seu exame físico não vai ser o exame físico do século passado. Sim. Vai ser o exame físico dos próximos anos. Você vai formar daqui a 3 anos e eu tenho certeza que você provavelmente vai comprar aparelhos portáteis e colocar dentro da sua maleta. Sim, com certeza. Agora, para finalizar mesmo, eu queria te entregar uma lembrancinha. Eu espero que o senhor goste. Deixa eu só pegar aqui. Tem uma cartinha, mas a minha letra já é um pouco de médica. Então, se você quiser, eu leio. Não me fale que médico tem obrigação de ter a letra ruim, não. A minha letra é boa. É porque talvez você tenha um pouco de dificuldade. Aí, se o senhor quiser, eu leio. Eu vou ler. Eu vou ler. Primeiro, olha Esse aqui, é Liliana, vem cá, Liliana. Dá uma chegadinha aqui, filhotinha. Eu tô aqui com a minha filha. Abre aqui pra mim, filhotinha. Eu tenho Ele é você. Olha, eu tenho produtora, que é a Bruna, eu tenho editor, que é o Eduardo, tem 2 diretoras que me dão apoio, a Liliana, minha filha, e a Godiva, minha filha. Pois, sabe? Ela não está bom demais. Olha aqui. O estético. Que legal, Juliana. Quando eu chegar, hoje à noite elas vão lá em casa, né? Aí, eu vou deixar isso lá, elas vão chegando, uma tem 6 anos, a outra tem 3 Ixi, anos. então vai amar. E eu acho que você tinha que me dar 2. Vai ter briga. Hein? Eu acho que você tinha que me dar 2. É verdade, né? Não divide. Eu tô falando sério, Juliana. Eu não. Então tá bom. Porque Aqui atrás, ó, tem a logo do nosso podcast. Despertcast. Espero que o senhor... Você vai me entregar a outra agora ou depois? Eu te entrego depois, tá? Porque eu só vou colocar lá quando tiver as 2. Tá bom. Ela fez exclusivo. Não, mas eu vou dar para minhas netinhas. Claro que eu vou dar, Juliana. Tá bom. São minhas assessorinhas. Eu providencio outro. Então, prometer, hein? Todo mundo tá bom, vendo. tá prometido. Se eu não dá para ler, prezado Luciano Puro. Escrevo para expressar minha profunda gratidão pelo seu livro, obra-prima, né? Já escreveu assim, que me instruiu a fazer meu primeiro exame físico. E anamnese.
Também. Ah, tá bom, eu vou completar. Assim, minha primeira Sim, anamnese, o senhor vai não, cortando e vai. não esqueça da anamnese, ela é muito mais importante que o exame físico. Sim. Sua alta, sua, eu não estou entendendo esse pedacinho aqui não, porque influenciou. Será o que é? Sua Pode obra. ler você, por favor. Eu vou ler. Prezado Dr. Salmo Porto, escrevo para expressar minha profunda gratidão pelo seu livro, obra-prima que me instruiu a fazer meu primeiro exame físico e anamnese. Ah, ótimo, já? Sua obra influenciou e ainda influencia profundamente a minha formação e me ensinou que a medicina não é apenas uma ciência, mas também é uma arte. Estou muito honrada em poder conhecer o Porto por trás dos livros. Você é um verdadeiro mestre na arte da medicina e o seu legado é testemunho da sua dedicação à profissão e à humanidade. Você é um exemplo de profissional e pessoa. A sua contribuição é inestimável e eu estou muito honrada de chamá-lo de mestre. Com profunda admiração, gratidão e respeito, Muito Juliana Leão. obrigada, doutora Juliana. Obrigada de Que coração. você tenha esse espírito aberto, que você tenha essa visão de uma medicina diferenciada, porque todos os pacientes que você cuidar deles merecem a melhor medicina que você puder dar. Não tem medicina de meia confecção. Sim. Não tem medicina para pobre e para rico. Ela tem que ser igual para todos e tem que ser de alta qualidade. Aquele primeiro atendimento que você for dar, faça ele com muita qualidade, porque dele depende o futuro do paciente. E é o melhor indicador de um sistema de saúde organizado. Muito obrigado Obrigada a por essa você. oportunidade de conversar com uma jovem futura doutora daqui a uns dias. Sim. Desejo que você tenha sucesso na sua carreira médica. Amém, pra você também. E foi esse o episódio do Despertcast. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, não esquece de se inscrever. Seguir também a gente nas nossas redes sociais, o Dr. Selmo Porto, eu também. E é isso. Um beijo.